Olá, tudo bem com você? Satanás ele tem confundido a mente das pessoas na atualidade a respeito da verdade sobre a morte. Se você tem dúvida em relação a esse assunto, assista esse vídeo até o final e em poucos minutos a verdade irá prevalecer. O que acontece após a morte? Quando a morte acabará? Para onde vão os mortos? Certamente você já fez todas essas perguntas. Estão os mortos no céu com o Senhor? Existe um local chamado inferno? E o que dizer de seio de Abraão? Ainda existe a teoria do purgatório. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Acompanhe todas essas respostas à luz da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, encontramos na Bíblia que a alma ela é mortal. Isso está em Ezequiel 18, versículo 4. E que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, conforme está em Gênesis capítulo 2, verso 7. E que na morte voltamos ao pó. Não existe alma fora do corpo. E então, quem inventou a ideia da alma imortal? Acompanhe o que está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. Disse Deus: se comeres do fruto, certamente morrerás. Contrariando a vontade de Deus, disse então a serpente: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e serei igual a Deus. E assim Satanás inventou que a alma não morre. Veja o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada, nem tampouco terão eles recompensa, pois a sua memória já está no esquecimento. E Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz: tudo quanto te vier à mão, para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então quem morreu está no céu louvando a Deus? Salmo 115, verso 17 dá a resposta: os mortos não louvam ao Senhor. Na realidade, os mortos não podem fazer nada por ninguém. E aquela história de quem morre de acidente ou de tiro que ainda não estava na hora, é verdade que a alma ela fica vagando e volta para casa para visitar os familiares? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Se quem morreu não pode voltar mais à sua casa, quem é que aparece visitando os parentes? E isso não é de admirar, pois até Satanás se transforma ou se disfarça em anjo de luz. É Satanás que parece ser a pessoa que morreu e vai visitar as pessoas para enganar. Que a Bíblia não deixa fundamento para a crença de que alguém que morre vai direto para o céu ou foi lançado no inferno. Precisamos entender que o seio de Abraão foi parte de uma ilustração contada por Jesus, ou seja, uma mensagem meramente ilustrativa e que não é real. Todas as pessoas que estão no céu desse momento tiveram que ir ou sem passar pela morte, que é o caso de Enoque e Elias, ou o caso de Moisés, que foi ressuscitado e assim foi levado para o céu para junto de Deus. O espiritismo é um engano venenoso, está através de diversas formas. Existe o espiritismo declarado, aquele que invoca diretamente demônios, como se fosse pessoas que voltaram, o espírito de pessoas que voltaram, como existe também o espiritismo disfarçado, que está ligado à adoração de imagens representando alguém que já morreu. E também todos aqueles que acreditam que quando alguém morre, a alma ou o espírito, como chamam, vai para o céu, vai para o paraíso, também está incluso
nesse cerco de espiritismo que foi colocado pelo próprio Satanás para enganar as pessoas. Acompanhe o que o próprio Jesus falou a respeito da morte de Lázaro. João capítulo 11, verso 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Até quando os mortos permanecerão dormindo? Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Pois dada a ordem com voz de arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E essa é uma grande notícia bíblica. Ninguém vai ressuscitar da forma que morreu. Todos vão ressuscitar transformados e perfeitos. Os velhos voltarão a ser jovens. Aqueles que tinham deficiências físicas vão acordar totalmente curados. E juntos vamos subir para o encontro do Senhor nos ares. Nós já vimos na própria Bíblia que quem morreu ainda não foi para o céu. Mas se caso isso fosse verdade, quem é que iria ressuscitar na volta de Jesus? É mais uma prova de que todos estão aguardando a volta do Redentor. E se você tinha a esperança de encontrar alguém que já morreu, saiba que o Senhor, Ele pode te devolver essa pessoa viva e você poderá dar um abraço em alguém que estará sendo transformada para nunca mais morrer. A volta do Senhor Jesus é a maior esperança, é a bendita esperança encontrada em sua palavra. Portanto, se prepare para a volta de Cristo e receba, através desse momento, a imortalidade e viva então feliz para sempre com o Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará.